Olá, boa tarde. O JC1 começa agora. 7 em 10 jovens brasileiros têm medo de andar pelas ruas do próprio bairro. A Comissão Pastoral da Terra denuncia: o número de mortes de lideranças indígenas em 2019 é o maior dos últimos 11 anos. E a Anvisa alerta para a presença de agrotóxicos nos alimentos. 2 em 10 produtos analisados pela agência têm resíduos de químicos proibidos ou acima do limite permitido. No estúdio hoje, nossa conversa é sobre o Dezembro Laranja. O câncer de pele é o de maior incidência no país. A cada ano são 18 mil novos casos. No aniversário da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, um aplicativo que facilita o acesso a direitos básicos garantidos pela Constituição. E nas notícias internacionais, a nova decisão norte-americana que ameaça interesses comerciais do Brasil. Um avião militar chileno que desaparece em viagem que levaria mantimentos e pesquisadores à Antártida. E ainda a Presépio, nos Estados Unidos, denuncia o tratamento dado aos desterrados como a Sagrada Família. JC1 Cultura de Informação começa agora. O Brasil tem hoje a maior juventude de sua história, mas ela se sente insegura e com medo da violência. Esses são os primeiros resultados do Atlas da Juventude. Luana é cantora e trabalha à noite. Quase sempre chega tarde em casa, na zona leste de São Paulo. Todas as vezes que eu venho com motorista de aplicativo, a gente tá chegando, eu falo: motorista, olha, vamos dar uma olhada, se tiver alguma coisa diferente, a gente segue, a gente para no primeiro posto policial que tiver. Caminhar pelo bairro só de dia. E ela não é a única a ter medo. 2/3 dos jovens brasileiros não se sentem seguros ao andar à noite no bairro onde moram. É o que mostra uma pesquisa da FGV Social. Segundo dados preliminares do Atlas da Juventude, 65,9% das pessoas de 15 a 29 anos não se sentem seguros ao andar à noite pela vizinhança. A média no mundo é 41%. Primeiro que é escura as ruas e segundo que por ser mulher a gente se sente um pouco insegura, né? Qualquer pessoa que passa a gente já fica desconfiada. Eu costumo sair cedo aqui antes de escurecer, que é a hora que eu prefiro ir embora. Evito andar à noite e praticamente fica trancado dentro de casa, né? 13% dos jovens perderam amigos ou parentes nos últimos 12 meses por causa da violência. O estudo aponta ainda que só 38% dos jovens confiam na polícia. A média global é quase o dobro. Não confio muito, não. Eu, pelo menos, não sofro o preconceito que existe, que a gente sabe que existe no nosso país. Então, por essa razão, eu me sinto confiante, mas o ideal seria que todas as pessoas se sentissem confiantes com a polícia perto. O coordenador do Atlas da Juventude explica que esta é a primeira etapa do estudo, feita em parceria com a sociedade civil. O país tem o maior número de jovens da sua história, mas eles vivem com medo. No que tange a esse dado de insegurança do jovem sobre a andar à noite na sua vizinhança, o Brasil é o segundo mais alto do mundo. Ele só perde para o Afeganistão, junto com o Gabão, um pouco acima da África do Sul. E essa base de dados inclui dados de mais de 120 países, países pobres, países em guerra, etc. Então tira a gente de uma situação de conforto em relação à juventude brasileira. A gente não tem a desculpa de que o mundo está complexo e o Brasil está complexo também. No que se tange ao medo da violência, esse medo é muito maior no Brasil e até maior do que a própria violência em si. Os dados objetivos de violência são muito graves, mas os dados de percepção de violência são ainda pior. O Brasil é o segundo pior do ranking de mais de 120 países. Preocupante. Você pode participar aqui, viu, com perguntas, você já sabe, né? Comentários. É só utilizar a hashtag JC1. Além disso, você também nos acompanha pelas redes sociais. Nosso Instagram é @jornalismo_tv_cultura, tudo junto. No Twitter estamos no @jornal_cultura. E a gente transmite o JC1 ao vivo pelo YouTube no canal Jornalismo TV Cultura. O Brasil vai demorar mais de 10 anos para voltar ao nível de emprego que tinha em 2013, antes da crise. A análise é do diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio. A economia brasileira vem se arrastando com um dinamismo econômico muito baixo, com um rebatimento para o mundo do trabalho muito ruim.
Esse dinamismo poderá levar que o país demore mais de 10 anos para repor os postos de trabalho que foram fechados durante a grave recessão de 2014 e 2016, ainda mais que os postos que vêm sendo gerados são predominantemente postos de trabalho precários, frágeis, com alta informalidade. A qualidade do mercado de trabalho brasileiro vem declinando, coerente com um baixo dinamismo da economia brasileira. 23% das amostras de alimentos analisadas pela Anvisa têm resíduos de agrotóxicos proibidos ou acima do limite permitido. Esses exames foram feitos entre os anos de 2017 e 2018 em frutas, legumes e cereais vendidos em supermercados. Menos de 1% das amostras tinha quantidade de agrotóxico com um potencial de risco agudo, que pode causar náusea e dor de cabeça, segundo a Anvisa. A maioria dessas amostras apresentou resíduos de agrotóxicos dentro do limite ou ausência de resíduo. Um levantamento da Comissão Pastoral da Terra aponta que o número de mortes de lideranças indígenas em 2019 é o maior dos últimos 11 anos. De acordo com a Pastoral da Terra, das 27 pessoas que morreram este ano em conflitos no campo, 7 eram líderes indígenas. Em 2018, foram 2 mortes. Os dados são preliminares. O balanço final só será divulgado em abril do ano que vem. A maioria das mortes aconteceu em terras indígenas no Maranhão e também no Amazonas e Amapá. Se esses crimes não forem punidos, se os mandantes não forem punidos, nós estamos vivendo um estado em que está se dando sinal verde para os assassinos, para os mandantes, e a gente está vendo a nossa Constituição Federal sendo agredida, o direito desses povos sendo minados. Dados do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, também mostraram aumento nos casos de invasão e exploração ilegal de terras indígenas. De janeiro a setembro de 2019, o CIMI verificou 160 casos de invasão em 19 estados. Em 2018, foram 111 invasões registradas. No ano passado, Rondônia e Amazonas foram os estados com o maior número de conflitos. Ainda sobre esse assunto, após o assassinato de Guajajaras, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o envio de tropas da Força Nacional para o Maranhão. Os corpos dos caciques Firmino Silvino Guajajara e Raimundo Bernice Guajajara foram enterrados na aldeia deles. Outros 2 indígenas ficaram feridos no ataque. Um dos sobreviventes disse que um carro passou e um dos ocupantes atirou contra eles na BR-226, entre as aldeias Boa Vista e El Betel, no município de Genipapo dos Vieiras, a 500 quilômetros de São Luís. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso. A tropa enviada por Sérgio Moro deve permanecer na região por 90 dias, podendo ser prorrogados. Segundo a portaria do Ministério, a ação é para garantir a integridade física e moral dos povos indígenas, dos servidores da FUNAI e dos não-índios na região. A Polícia Federal cumpre mandados em nova fase da Operação Lava Jato, que mira repasses à empresa do filho do ex-presidente Lula. A nova fase da Operação Lava Jato, chamada Mapa da Mina, rastreou ligações telefônicas, mensagens de voz e e-mails. Segundo o Ministério Público Federal, a investigação apontou indícios de que entre 2004 e 2016 o grupo Oi Telemar repassou mais de 132 milhões de reais para empresas ligadas a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, um dos filhos do ex-presidente Lula. Ainda segundo o Ministério Público Federal, essas empresas não tinham capacidade de prestar os serviços para os quais foram contratados e os pagamentos teriam sido trocados por atos do governo do ex-presidente Lula, que beneficiaram essa empresa de telecomunicação. Ainda de acordo com o Ministério Público, o dinheiro teria sido usado para bancar a compra do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, motivo de um dos processos pelos quais o ex-presidente foi condenado na Justiça. A força-tarefa da Lava Jato encontrou ainda indícios de movimentações suspeitas de 40 milhões de reais entre outro grupo de telecomunicações, a Vivo Telefônica, também com empresas ligadas à Lulinha. Em nota, as empresas de telecomunicações investigadas, a Oi e a Telefônica, informaram que atuam com transparência e que têm prestado todos os esclarecimentos às autoridades. A gente ainda não conseguiu contato com a defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha.
Agora, outras notícias nacionais. O governo federal aprova medida provisória para regularizar 300 mil posses de áreas rurais. E pesquisa do Congresso Nacional aponta que 8 a cada 10 brasileiros usam o WhatsApp como principal fonte de informação. Realizado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, o levantamento mostrou que 79% dos entrevistados recebem notícias pela rede social de troca de mensagens, que tem 136 milhões de usuários no país. Outras fontes de informação citadas foram televisão, YouTube, Facebook, sites de notícias, Instagram e as rádios. O levantamento ouviu 2.400 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal. O presidente Jair Bolsonaro assina hoje uma medida provisória para regularizar posses rurais. A MP da regularização fundiária prevê a legalização de 300 mil posses em assentamentos. Destas, cerca de 150 mil já foram delimitadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, sendo que 127 mil estão na Amazônia Legal. Com isso, a expectativa do governo é atingir 86% das posses rurais na região. A medida também legaliza o uso de drones e satélites para checar as informações passadas por posseiros. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje o abono natalino, uma espécie de 13º salário para beneficiários do programa Bolsa Família. Mais de 13 milhões de famílias terão direito ao benefício, que é equivalente ao dobro do valor pago em dezembro. Somando os pagamentos deste mês e o benefício extra, o governo vai desembolsar 5 bilhões de reais. O valor do abono natalino será depositado na conta de todos os beneficiários do Bolsa Família até o dia 23 de dezembro. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje pela manhã, em primeira votação, o projeto que modifica o Código Penal para permitir a prisão em segunda instância. O placar foi de 22 votos a 1. Amanhã haverá outra votação na mesma CCJ. Se for aprovado, o projeto não precisa passar pelo plenário do Senado, segue direto para discussão na Câmara dos Deputados. 38 policiais militares envolvidos na ação contra pancadões em Paraisópolis serão afastados do policiamento de rua. Essa é uma das decisões tomadas depois de uma reunião ontem com representantes do governo do estado e moradores da comunidade onde morreram 9 pessoas há 9 dias. Familiares das vítimas e representantes da comunidade estiveram à noite com o governador João Dória. Cobraram assistência e justiça. A reunião foi para escutar as famílias, mostrar a postura do Estado em relação à situação. O pleito principal das famílias é que tenha uma apuração rigorosa dos fatos. Foi o pleito que eles trouxeram para nós e trouxeram aqui na reunião de hoje. Como resposta, o governo do Estado, atendendo a um pedido das famílias, colocará os 38 policiais envolvidos em atividades administrativas até que os fatos sejam apurados. Mais cedo, em meio à chuva, autoridades estaduais e municipais se reuniram na Associação de Moradores de Paraisópolis para alinhar a implementação de obras e serviços prioritários. O jovem pode escolher ir para o baile, mas ele também pode escolher ir para o cinema ou assistir uma orquestra, mas ele precisa de ter recursos. Todos os secretários, é inédito ver todo mundo junto, e a gente veio junto porque a gente está convencido que chega, que está na hora de dar oportunidades para todos. 6 grupos de trabalho foram criados. Moradores pediram melhorias na infraestrutura, lazer e educação. A construção de um parque numa área de 68 mil metros quadrados, esperada pela comunidade há anos, foi encaminhada. Eu acredito que as obras tenham início em começo de fevereiro e até o final de agosto nós entregaremos esse parque tão importante à população. A reunião discutiu também medidas para os bailes funk na madrugada. Foi num evento desse tipo que 9 jovens morreram há pouco mais de uma semana. A questão específica dos bailes, das festas, dos eventos públicos, não apenas o baile funk, outros eventos que aconteçam aqui, outras festas, que a gente precisa ter a mesma coisa que tem em outras áreas, que é uma regulamentação, para que você crie regras de como isso tem que acontecer, compatibilizando os diversos pontos de vista, mas sobretudo visando o conforto e a segurança dos participantes. Agora, representantes do Estado e da Prefeitura vão se reunir nos 6 grupos de trabalho que foram criados. Eles se comprometeram a trazer as primeiras respostas aos moradores num prazo de 10 dias. Então eu tenho que acreditar que essas coisas vão acontecer. Não acontecendo, a comunidade vai continuar lutando, pressionando para que a gente não tenha que acontecer um novo massacre como aconteceu aqui, para poder pensar políticas públicas para Paraisópolis.
Ainda sobre esse assunto, a falta de equipamentos culturais e opções de lazer também impacta a periferia das grandes cidades. Em São Paulo, os jovens das comunidades têm poucas alternativas e acabam frequentando esses chamados pancadões, como este de Paraisópolis. Tiago e David vivem desde crianças em Brasilândia, zona norte de São Paulo. Encontraram na música uma parceria. No funk, são os MCs THS e Dave. Foi Deus que quis, não é sua vontade que vai me tirar. Neste fim de semana, os dois participam de uma festa tradicional do bairro. O pancadão vai sair do morro e ir para as ruas. Tudo de forma organizada pelos próprios moradores. As cerca de 300 mil pessoas da região sentem falta desse tipo de atividade. Os equipamentos públicos que existem lá não são suficientes. Sem opção de lazer, sem nada, sem controle, então o jovem acaba procurando entretenimento no pancadão, né? No funk, nas festas irregulares. O documentarista Renato Barreiros acompanhou de perto a cena do funk em São Paulo nos últimos anos. O documentário No Fluxo mostra a rotina dos bailes na periferia. Para ele, o poder público deixou aberto um espaço em áreas mais vulneráveis. O jovem não vai lá porque ele quer droga ou porque ele quer estar perto de criminoso, nada disso. O jovem vai lá porque ele quer se divertir, porque ele quer conhecer gente nova, porque ele quer socializar. Como você não tem uma presença do poder público, você acaba tendo coisas ilícitas sem ninguém para coibir, né? Lazer não é a única carência de quem vive na periferia. Essa fila aqui é um mutirão de emprego em Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo. Uma ação organizada pelos próprios moradores para incentivar o acesso ao trabalho. O Emprega Comunidades conecta quem vive aqui a empresas que procuram mão de obra. Em 2 anos, 700 pessoas conseguiram trabalho. A Cristiana está desempregada há 4 anos. E aqui a gente tem sempre uma oportunidade de chegar aqui na União dos Moradores e conseguir emprego, porque meu último emprego eu consegui aqui dentro. O maior desafio dos moradores de comunidades, né, é primeiro vencer o preconceito por conta do CEP. Então, a gente tem feito um trabalho grande de aproximar as empresas da comunidade, mostrar que existem vários talentos aqui e que esses talentos eles têm que ser aproveitados. Há 5 anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove o Dezembro Laranja, uma campanha para prevenir o câncer de pele, que é o de maior incidência no Brasil. São cerca de 18 mil novos casos por ano. Há 3 anos, Clara teve uma notícia que mudou completamente seus hábitos em relação aos cuidados com a pele. Deu positivo, né? Nós precisamos marcar para fazer a remoção. Você leva um susto muito grande. O câncer assusta, né? Por ser uma doença, às vezes, muito agressiva, de evolução muito rápida e com uma letalidade alta, né? Desde então, a cada 6 meses, passa por acompanhamento no dermatologista. Tudo começou com uma pequena espinha no rosto. Com o passar dos anos, foi aumentando, até que depois de passar pelo segundo dermatologista, descobriu que era carcinoma basocelular, o tipo de câncer de pele mais comum e não tão agressivo. A cada 10 diagnósticos de câncer no Brasil, pelo menos 3 são de pele. Todos os anos, são 180 mil novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O câncer de pele mais comum é o carcinoma epidermoide. O mais agressivo, porém mais raro, é o melanoma. Isto porque esse tipo apresenta mais chances de metástase. Para todos, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura em 90%. A doença é mais comum depois dos 40 anos de idade e é mais raro em crianças e pessoas negras. A principal causa é a exposição excessiva ao sol. E para quem tem pele muito clara, até os dias nublados podem ser perigosos. Hoje, Clara é uma mulher que se protege, até mesmo dentro de casa. Eu sou do tempo que a gente ia para a praia e misturava óleo Johnson com urucum e fritava no sol, né? Então eu não tinha cuidado mesmo, né? Depois que você leva um susto desse, você começa a ter uma vida mais regrada. Hoje eu não saio na rua sem um protetor solar de alta potência, fator 60, 70. Quando eu vou fazer caminhada, eu estou sempre de boné ou de chapéu. Mesmo em dias nublados, eu estou de protetor solar e até dentro de casa, né? A vida mudou. A vida mudou. Para saber mais sobre a prevenção ao câncer de pele, eu recebo o dermatologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Mauro Yoshiaki Enokihara. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao JC1. Boa tarde, Aldo.
Doutor, bom, eu falei aqui, quando chamei essa reportagem, você em casa deve ter percebido, né? 18 mil casos por ano, e o Eduardo já trouxe esse nome completo e correto, 180 mil casos por ano. Doutor, como é que se chega a este número que realmente impressiona? Bom, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele faz uma previsão, certo? E que a gente sabe que isso é subestimado. Então, acredita-se que para esse ano, até o final do ano de 2019, vão ser em torno de 600 mil casos novos de câncer de uma maneira geral. Então, o que a gente percebe é que praticamente 1/3 é o câncer de pele, ou seja, ele é o mais incidente dentre todos os cânceres, certo? E o mais comum, como foi apresentado na reportagem, é o carcinoma basocelular, depois é o espinocelular e o que preocupa mais é o melanoma. Então, é muito importante a gente ter a oportunidade e a chance de estar chamando a atenção, principalmente para a questão da prevenção. Então, prevenção primária é não ter o problema. Obviamente que esse é o melhor. Se isso não for possível, a gente quer chamar a atenção para a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, ou seja, você pegou no começo, o tratamento é mais fácil e a chance de cura é muito maior, como até foi colocado, né? Quer dizer, desde que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce, a chance de cura é bastante alta. Esses números do Brasil estão acima da média mundial ou estão na média? Estão na média, tá? Apesar da população brasileira ter essa grande miscigenação, porque o basocelular em relação ao sol, tá? Então são pessoas geralmente de pele clara, olhos claros, que se expuseram bastante ao sol, mas não é exclusivo, né? Como foi colocado, nas crianças e mesmo nos negros é raro, mas essa possibilidade existe. E o sol não é o único responsável, mas, de uma certa forma, a maioria dos cânceres de pele são em áreas expostas ao sol. Quais são os outros causadores? Primeira questão que a gente sempre coloca, Aldo, é a questão da genética, ou seja, existe uma certa predisposição pelo tipo de pele, certo? Histórico familiar de pessoas que têm mais chance e possibilidade disso acontecer. Como a exposição é constante, não é só durante o verão, a gente quer chamar atenção para essa época, que é uma época de férias e tal, mas o trabalhador, certo, que se expõe ao sol sem proteção, ele também está sujeito. Então, é muito importante que a gente tenha isso em conta, como a gente disse, no mundo todo, principalmente em áreas onde a pessoa tem pele mais clara e se expõe ao sol, tem essa chance, essa possibilidade. Então, só em termos de epidemiologia, na Austrália, na Nova Zelândia, por exemplo, é onde tem maior incidência de câncer de pele. E não é o aborígena, não é a pessoa local. Geralmente são os descendentes anglo-saxões, ingleses, escoceses, irlandeses que se mudaram, migraram, da mesma forma que acontece nos Estados Unidos. Então, aqui a gente vai perceber que é a população do sul, de origem europeia, que tem mais. Mas, como a gente disse, com toda essa miscigenação, a gente sabe que a possibilidade de ir lá no Nordeste, mesmo no Centro-Oeste, qualquer região do Brasil, a gente tem câncer de pele. Doutor, e vamos começar passo a passo então. Tá. Como é a prevenção, a melhor forma de prevenir? Como a gente colocou que o sol tem um fator importante, então a questão da fotoproteção é fundamental. Tá? E isso deve começar desde a infância, né, até a idade mais adulta. Saiu de casa, passa o protetor solar. Preferencialmente, né? Por que a gente fala isso? A gente, quando se expõe ao sol de maneira desprotegida, se for de maneira exagerada, o primeiro efeito, o efeito agudo, é queimadura solar. Fica vermelho, arde e descasca. Ao longo dos anos, tem a possibilidade de surgir manchas, rugas e até a possibilidade de câncer de pele. Então, não é exclusivamente o uso do filtro solar. O conceito de fotoproteção é mais amplo, né? Então, vai desde proteção física também. Então, como chapéu, um boné, um guarda-sol, a sombra, o horário que a pessoa vai se expor, naqueles horários de menos pico, né, da radiação ultravioleta. Qual é o melhor horário? A gente considera, claro, também depende muito da época do ano, então a gente fala, a partir de 9, 10 horas,
deve se proteger até por volta 2, 3 horas, onde o pico da radiação ultravioleta é maior. Como identificar? Qual é a hora de procurar o médico? Sim. Como a gente colocou, essa questão da prevenção é muito importante as pessoas estarem atentas. E, diferentemente, às vezes, de outros cânceres, o câncer da pele está na pele, ou seja, é um local mais visível. Então, a primeira coisa é o autoexame. Quer dizer, na hora que você está se trocando de roupa, tomando banho, onde você percebe que ou surgiu uma mancha, que essa mancha pode ser escura, pode ser avermelhada, né? Ou então uma lesão, uma mancha que já existia e ela passa a se modificar, esse é um dos sinais que a gente considera para chamar a atenção para que, claro, o leigo ele não vai fazer diagnóstico, mas se ele percebe que está modificando, é melhor a gente fazer a detecção e o diagnóstico numa fase de sinal, que é quando a gente observa, do que numa fase de sintoma, quando a pessoa já tem uma ferida que não cicatriza, está sangrando, está coçando. Aí, muitas vezes, é a fase que o paciente nos procura. Então, o ideal é procurar antes. Isso. Tá bom. Doutor, obrigado pelo alerta, pelas orientações aí. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado. Olha, hoje, dia 10 de dezembro, é Dia Internacional dos Direitos Humanos e por isso o Instituto Igarapé lança uma versão ampliada do aplicativo que ajuda a ter acesso a direitos fundamentais no país. Cadu Cortez tem os detalhes. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Aldo. Pois é, o aplicativo chama Oca e com várias funcionalidades diferentes justamente nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos para um público que eles buscam atingir de imigrantes e refugiados também. Inteligência artificial, tem um monte de coisa legal. Mas para explicar um pouco mais sobre esse aplicativo e a gente entender, eu converso com a Alícia Brasil do Instituto Igarapé. Alícia, tudo bem? Boa tarde. Fala um pouquinho mais sobre o Oca. Então, o Oca ele é um aplicativo desenvolvido para facilitar o acesso à informação sobre serviços públicos e programas sociais no Brasil em respeito à educação, saúde, moradia, acesso à assistência social, jurídica, trabalho e a comunidades da rede de apoio em cidades específicas como Rio de Janeiro, São Paulo e Boa Vista. A gente está vendo algumas imagens já, né, do aplicativo. Então, o imigrante chega aqui porque são dois, né? A gente conversava até um pouquinho antes. Tem o imigrante que já vem com uma certa infraestrutura e tem aquele que fica numa situação de vulnerabilidade, né? Sim, de acordo com as nossas pesquisas, nós mapeamos muito que os imigrantes, a primeira coisa que eles procuram quando chegam no novo país é um celular para poder continuar mantendo a comunicação com a família, para estar se orientando também aqui no Brasil. Entendi. Quem quiser, então, é só entrar no site que tem todas as informações. O lançamento acontece hoje no Museu da Imigração, né? Isso mesmo, e só reforçando, o aplicativo também funciona offline, está disponível em português, inglês, espanhol e francês. Valeu, obrigado, Liz. Valeu. É isso aí, o endereço está aparecendo aí, mais informações para quem quiser saber sobre o aplicativo Oca nesse dia tão importante. Voltamos com você no estúdio, Aldo. Valeu, obrigado, Cadu. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a decisão de Donald Trump que pode complicar os acordos comerciais do Brasil daqui para frente e um presépio que coloca a Sagrada Família no lugar de desterrados deste século. A gente volta já. O Ministério da Cidadania, Bradesco e a TV Cultura apresentam a programação de 2019. Agora a gente volta com as notícias internacionais. Começamos por mais uma decisão do presidente norte-americano Donald Trump, que pode prejudicar os planos do amigo brasileiro Jair Bolsonaro. Há 2 anos, os Estados Unidos bloqueiam a indicação de juízes para o órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio, responsável por proteger os interesses comerciais das nações diante de abusos tarifários ou descumprimento de acordos.
Amanhã, esse órgão deve parar de funcionar, depois de Donald Trump rejeitar a proposta do conselho da entidade para manter seu funcionamento. 3 das 10 ações que aguardam votação são do Brasil, o que trará prejuízos à balança comercial de Jair Bolsonaro nos próximos meses, em relação a produtos agropecuários como açúcar e frango e industriais como aviação. O embaixador da União Europeia na OMC disse que a paralisia do órgão de apelação, provocada pelo amigo de Bolsonaro, pode criar um sistema de relações econômicas baseadas no poder e não mais nas regras. A Força Aérea do Chile informou hoje que um avião com 38 pessoas que desapareceu ontem durante voo para uma base na Antártida sofreu um acidente. O Hércules C-130 decolou perto das 5 horas da tarde da cidade de Punta Arenas, no sul do país, e perdeu contato uma hora depois. A Força Aérea disse que os esforços de busca continuam na região em que a comunicação com o avião foi perdida, a fim de resgatar possíveis sobreviventes, e também informou estar em contato com as famílias dos 17 tripulantes e 21 passageiros. A aeronave faria uma operação de apoio para a manutenção da base e outras instalações chilenas na Antártida. A Marinha do Brasil informou que o navio polar Almirante Maximiliano já está se deslocando para o possível local da queda da aeronave. A França tem mais um dia de greve contra o projeto de reforma da Previdência do governo. Os poucos trens do metrô de Paris que ainda circulam estão lotados. As estações ferroviárias ficaram vazias e as ruas cheias de pessoas caminhando ou usando bicicletas. Hoje, em Lyon, no sul da França, os sindicatos reuniram centenas de trabalhadores no centro da cidade para pressionar o presidente Emmanuel Macron antes que ele apresente o projeto de reforma da Previdência, que pretende unificar os 42 regimes existentes. A Argentina tem novo presidente com um simbolismo importante. Pela primeira vez, um presidente não peronista termina o mandato. A transmissão de cargo dentro da institucionalidade é uma esperança política para o país que está mergulhado numa crise econômica. A cerimônia começou pouco antes do meio-dia. O agora ex-presidente Maurício Macri foi o primeiro a chegar ao Congresso argentino para a transmissão do cargo. O novo presidente, Alberto Fernandes, fez o juramento diante dos congressistas, agora liderados pela nova vice-presidente, Cristina Kirchner, que pela Constituição argentina também assume a presidência da Casa Legislativa. A posse em Buenos Aires teve presença reduzida de líderes regionais. 3 presidentes latinos confirmaram participação: Mário Abdo, do Paraguai, o cubano Miguel Díaz-Canel e o uruguaio Tabaré Vázquez. Sebastião Pinheira, do Chile, cancelou a viagem de última hora para acompanhar o resgate ao avião militar que seguia para a Antártica. O brasileiro Jair Bolsonaro decidiu mandar o vice-presidente general Hamilton Mourão para representá-lo. A cerimônia de posse deve terminar perto das 5 da tarde na Casa Rosada, sede do governo argentino. O novo governo tem pela frente o desafio de superar a grave crise econômica deixada pela gestão de Maurício Macri, com desvalorização da moeda nacional, aumento do endividamento do país, redução do ritmo da indústria e crescimento no desemprego. Hoje começa a etapa decisiva da Cúpula do Clima, COP25, na Espanha. É o momento em que ministros do meio ambiente do mundo inteiro assumem as negociações. Um dia antes do início dessa etapa, a tentativa de chegar ao consenso em pontos básicos do artigo 6º do Acordo de Paris, que trata sobre a regulação dos mercados de carbono, entrou pela madrugada sem sucesso. Brasil, México e Chile são considerados países-chave para o acordo. As regras das conferências das Nações Unidas estabelecem que, na falta de um consenso nas negociações, nessa que é a etapa mais importante, o presidente da COP indica um ministro facilitador de um país desenvolvido e outro de um país em desenvolvimento para cada tema em discussão. Entre os discursos oficiais de hoje está prevista a participação do ministro Ricardo Salles. Para a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apesar das conferências do clima terem começado no Brasil em 1992, o país amarga a perda do protagonismo nas discussões internacionais sobre o tema e não deve sair dessa COP com avanços. O Brasil vem para cá com a postura de um país que tem um governo majoritariamente negacionista. E como negacionista, ele vem para cá para criar problemas para o andamento das negociações e não para a solução. Este 10 de dezembro também é Dia dos Direitos Humanos e ONGs brasileiras lançarão um documento assinado por cientistas, promotores públicos, artistas e representantes de diversos setores, voltado para a comunidade internacional para denunciar as recentes violações de direitos democráticos no país. O ato vai contar com a também ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e ativistas.
Uma igreja na Califórnia, nos Estados Unidos, adapta a tradição do presépio. José, Maria e o menino Jesus, também desterrados à época, ganham o tratamento dado a muitos imigrantes nos dias de hoje. O presépio, que fica do lado de fora da Igreja Metodista Unida de Claremont, na Califórnia, foi instalado na noite do último domingo com a Sagrada Família separada em 3 gaiolas. O menino Jesus está sozinho e envolto num cobertor de prata milar, geralmente usado para aquecer imigrantes. Responsável pela paróquia, a reverenda Karen Clark disse que este ano o grupo que planeja o presépio foi unânime em decidir que deveriam focar na separação de famílias na fronteira dos Estados Unidos. A reverenda diz que isso não é diferente da arte pública, é uma teologia pública e uma exibição intencional de algo que é sagrado para a igreja, a Sagrada Família. Imaginar o que poderia acontecer com eles é uma maneira de aumentar a conscientização. A gente vai para o intervalo. Na volta, o início dos preparativos para o centenário de Clarice Lispector. E como é o acesso à cultura aí onde você mora? Apenas 1 em 10 municípios do país tem salas de cinema. A gente volta já. O Ministério da Cidadania, Bradesco e a TV Cultura apresentam a programação de 2019. Hoje a escritora Clarice Lispector completaria 99 anos. É o ponto de partida dos preparativos para a comemoração do centenário de nascimento de um dos maiores nomes da nossa literatura. A quase centenária e sempre atual Clarice Lispector, até hoje, assina frases e memes na internet. Por isso, as novas gerações conhecem mais ou menos a autora e jornalista, não é isso, Samuel? Eu acho que a Clarice tem um culto, né, em torno do nome dela. Isso se reflete nessa proliferação de frases na internet. Mas, enfim, a obra é que realmente conta e é para a obra que a gente sempre tenta chamar um pouquinho mais de atenção. Então, a cada ano, em São Paulo, no Rio e em Poços de Caldas, a gente promove essa celebração da obra da Clarice. Hoje à noite, o que vai acontecer aqui em São Paulo? 2 coisas. Aqui no IMS Paulista, às 19 horas, tem uma leitura dramática de trechos da obra da Clarice pela atriz Simone Spoladori e seguidos de uma conversa e de uma discussão mais crítica sobre a obra da Clarice pela Vilma Areias, professora da Unicamp e grande conhecedora da obra da escritora. Muito obrigada, Samuel. Bom evento hoje à noite. Então é hoje, às 7 da noite, aqui no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista 2424 e também no IMS do Rio de Janeiro. Outras informações no site que aparece aí na tela. O Roda Viva foi eleito o melhor programa jornalístico pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Todos os anos, a APCA elege as melhores produções culturais do país. O Roda Viva é um dos programas mais tradicionais da TV brasileira. Este ano fez 33 anos no ar. Em 2019 foi reformulado, cenário novo e uma mulher no comando, a jornalista Daniela Lima. Neste ano, personalidades dos mais diversos segmentos, do mundo da política, da justiça, da economia, das artes ou da cultura passaram pelo centro do Roda Viva, que se transformou em referência para as pessoas que buscam formar opinião sobre os grandes temas nacionais e internacionais. A entrega do troféu APCA será dia 17 de fevereiro no Teatro Sérgio Cardoso. No final dessa edição, uma reflexão sobre o caminho que estamos trilhando como país. Um levantamento do IBGE mostra que apenas 1 em cada 10 municípios do país tem salas de cinema. Museus e teatros também não são suficientes. A cultura ainda é um luxo para a maioria dos brasileiros. Só 10% dos municípios do país têm salas de cinema. Você não sabe a falta que você me faz. A Jusilene, de 39 anos, mora em Santana de Parnaíba, a 41 quilômetros de São Paulo. Eu nunca fui no cinema, para ser sincera. Nunca fui. Tem curiosidade? É, muito. A
Além de Santana de Parnaíba, outros 18 municípios da Grande São Paulo não têm salas de cinema. São mais de 1.700.000 pessoas sem acesso à sétima arte. Para ir para o cinema aqui anda muito, viu? Para ir é só lá depois de Barueri, no Tamboré. 31% das cidades brasileiras não têm teatro, 32,2% não contam com museus, 87,7% têm bibliotecas, mas o número caiu em relação ao ano anterior. A TV é o grande equipamento de lazer da maioria dos brasileiros, presente em 97% dos lares. E apesar da democratização de salas de cinema ter sido tema do Enem este ano, os investimentos públicos na cultura caíram. De 0,30% dos orçamentos das prefeituras dos estados e da União em 2013 para 0,21% em 2018. Sem acesso a equipamentos culturais, a maioria dos brasileiros gasta a parte do orçamento destinada à cultura com internet, telefonia e TV por assinatura. Temos cidades no interior nas quais a única opção dos jovens é beber no posto de gasolina. Então as pessoas ficam concentradas em postos de gasolina, ouvindo música e bebendo. Então é para a gente dizer o quanto é complicado essa questão da ausência de equipamentos culturais. E aí vai impactar na formação dessas pessoas, né? A Rotação termina aqui. Uma ótima tarde para você. Você continua nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram. A gente está ali no @jornalismo TV Cultura, no Twitter, @jornal_cultura e no YouTube, pelo canal Jornalismo TV Cultura. Até amanhã.